Olha lá. Olha os amigos, filho. Olha os amigos. Dá tchau lá. Ei, pessoal. Eu sou o Teodoro. Tá bom, tá bom. Eu sei que você me ama. Você me ama muito, você me ama muito. Olá, pessoal. Boa noite, como vocês estão? Hoje eu tô acompanhado aqui, ó, com meu garoto. E vamos só esperar um pouquinho pra gente chamar o Padre Lázaro, que ele já está por aí já. Boa noite, Suzy. Boa noite, Theo, que eu vi que entrou. Beth. Boa noite. Tá todo mundo me escutando, né? Salve Maria, boa noite. Regina. Karina. Então tá bom. Alice. Eu gosto que eu tenho uma turma. Cláudia, como você tá? Eu tenho uma turma que prestigia, né? A gente morre de saudade, a gente já viajou bastante, a gente faz um monte de coisa junto e é muito legal isso. E essas conversas estão aproximando sempre a gente, né? Tá muito legal isso também. Eu, pelo menos, estou adorando. Super me empolgo. Confesso que eu até me arrumo para estar preparado aqui para a gente conversar. Boa noite, Alice. Saudade também, Cláudia. Tenho te acompanhado por aí. Cláudia é uma amiga querida lá de Santos. Boa noite. Olha, padre, o Frei Roger. Oi, padre. Vou já chamar o senhor. Peraí. Só um minutinho que eu já chamo o senhor. Oi, Frei. Tudo bom? Frei Roger é um que qualquer dia eu vou querer conversar com ele. Mas eu preciso ajustar o horário, porque o Frei Roger também faz umas lives lá super bem na província da Imaculada. Ao fundo, Nossa Senhora de Guadalupe. Sim, é uma Guadalupe cusquenha, que demorou muito para eu enquadrar, mas eu enquadrei. Thelma entrou. Bom, chega, já temos um número muito bom. Vamos chamar Padre Lázaro, que já está por aqui. E esqueci de colocar aqui o meu cronômetro para conseguir conseguir. Oi, Luci. Padre Lázaro está aí entrando. Olá, padre. E aí, tudo em paz? Tudo. Eu fico muito à Graças a vontade Deus. de conversar com o senhor virtualmente, porque o senhor é o rei. O senhor vai me ensinar como que se faz live, porque eu Eu fico, não, quem disse? eu lhe acompanho, e o senhor tem uma facilidade e conversa, e convida as pessoas, e reza, e celebra a missa, enfim. Muito legal. Obrigado, viu, Padre Lázaro, por o senhor ter Eu que agradeço a aceitado conversar oportunidade. comigo, porque quando a gente teve um contato lá na Bahia, é sempre tão corrido, né? Quando a gente está de Bastante. viagem, e eu acho que se há algo positivo nesse período que nós estamos fazendo isolamento social, é essa possibilidade também da gente conversar, se encontrar, ter mais tempo, né? A gente está voltando a ter tempo para fazer coisas como essa, que é muito gostosa, né? Da gente estar conversando e compartilhando uma conversa como essa com tantas outras pessoas, né? Torcer que essas coisas não morram depois que acabar a pandemia. Tomara, mas a gente vai ficar acostumado com essas coisas boas. Olha só, pessoal que está entrando aí, que tem muita gente ainda entrando. O Padre Lázaro, eu conheci. Bom, primeiro o Padre Lázaro eu conheci ele por nome. Eu nem conheci ele pessoalmente, mas eu já sabia quem ele era. E aí, muita gente aqui, né, em São Paulo, enfim, Padre Lázaro está em Salvador, muita gente já falava sobre o trabalho dele
E isso muito me interessou até que eu pude, então, ir para Salvador no ano passado e pude conhecer Padre Lázaro pessoalmente e ver que ele é muito mais do que aquilo que me falaram. E aí eu fiquei. Exagero, Fabrício. Não, padre, não, não é exagero, não. E aí eu fiquei muito feliz quando a gente. Bom, a partir desse momento eu comecei a me aproximar bastante, acompanhar o trabalho, né, pastoral do Padre Lázaro. E, e aí, quando eu comecei a desenvolver essas conversas, eu não hesitei, coloquei lá na minha lista, ó, preciso um dia conversar com o Padre Lázaro. Bom, tem um monte de gente entrando, tem muita gente das pessoas que estão aqui, padre, também é o pessoal da comunidade da Penha, os reis, que o senhor conheceu, a Rosângela e o Theo, o senhor lembra muito bem, e outras tantas pessoas que têm um super interesse em saber um pouco mais do Padre Lázaro. Então, agora eu deixo a palavra para o senhor, eu adoraria que o senhor primeiro contasse um pouco da sua trajetória, que eu sei que é bastante interessante para todos nós. Primeiro eu quero agradecer, Fabrício, agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, poder partilhar um pouco dessa nossa história, da experiência e de ter sido chamado para esse momento. Com certeza, louvo a Deus por isso e espero poder contribuir com alguma informação, com alguns elementos que sejam bons. Claro, uma referência também importante é agradecer por esse tempo, né? Esse tempo, como você já lembrou, é um tempo que tem propiciado esse maior encontro virtual, né? As redes sociais, as mídias têm nos ajudado. E como eu manifestei, a minha preocupação é que a gente não pare quando terminar a pandemia, que a gente possa continuar, de fato, ajudando, conversando, usando as mídias justamente para aquilo que elas realmente devem ser usadas, né? Para ajudar na comunicação. Aliás, falando em comunicação, no próximo domingo, para nós, para a igreja, será justamente o Dia Mundial, né, das Comunicações Sociais. A gente celebra sempre no dia da festa da Ascensão do Senhor. É um momento especial, a igreja envia uma mensagem especial para todas as pessoas, convidando-nos a manifestar e a usar os meios de uma forma correta, justa, que a gente possa usar. E aqui é um modo bonito que a gente vai poder usar também, graças a Deus. Isso é bom, eu fico feliz. Padre lá, falar de padre lá, falar da gente mesmo é mais complicado, né? Mas tudo bem. Mas, ó, então eu vou lhe perguntando para lhe ajudar. Vai perguntando, mas eu vou falar lhe algumas coisas, você vai perguntando. perguntando. Ô, padre, eu queria saber da sua vocação. Como se deu a sua vocação? Como foi a sua infância, adolescência, enfim? Como que o senhor se aproximou? Eu tenho hoje 53 anos, faço no próximo mês 54 anos. Né? Olha só. E faço 24 anos, 23 anos de padre este ano. Né? E entre o seminário e o ministério sacerdotal, já estou nessa perspectiva aí de mais de 30 anos nessa caminhada. Mas eu posso dizer assim, que tudo começou, eu deveria ter talvez 7, 8 anos, quando a primeira vez, numa primeira Eucaristia de um irmão meu, indo à primeira Eucaristia, minha família era uma família, não eram muito de igreja, mas participava. Minha mãe tinha o costume de fazer todos os filhos serem batizados, a primeira Eucaristia, né? Pelo menos ia até a primeira Eucaristia, íamos todos. Tanto que, crismado mesmo, a primeira Eucaristia incrível fui eu. Meus irmãos pararam na primeira Eucaristia. Uma boa parte deles. Outros continuaram outras experiências religiosas, enfim. Mas eu só fui realmente pensar em vocação, eu já tinha por volta de uns 13, 14 anos. Quando nós nos mudamos do lugar onde eu nasci na Vasco da Gama, e aí nascer na Vasco da Gama significa nascer próximo de vários terreiros, várias atividades, vários encontros, então tinha uma experiência com a questão afro já desde a infância, né? Desde
desde o nascimento, na verdade, posso dizer assim. Mas só fui realmente pensar em vocação, eu já devia ter uns 13, 14 anos, quando justamente minha mãe me colocou na igreja nova que a gente foi morar, lá no bairro periférico de Salvador, lá no Beiru, me colocou para fazer a primeira Eucaristia. Já tinha sido batizado e agora foi a primeira Eucaristia. Mas eu sempre fui gordo, né, para dizer assim, e por isso sempre meio grandão assim, porque desde criança aquela coisa. Então, quando eu entrei na turma da primeira Eucaristia, eu era o menino maior, né, da minha turma. Então, Ah, comecei a ajudar a catequista, mesmo sendo catequizando. Então, eu estava me preparando para a Eucaristia, ao mesmo tempo já ajudava a preparar os outros menores, porque minha turma era turma de pequeninos e eu era, talvez, né, eu tinha 12 anos, 13 anos ali. Aí eu fui provocado pela minha catequista, fui provocado por um sacerdote que eu estimo muito, que é o Padre Agostinho, um padre muito querido, um padre negro, um homem de muita fé, de muita experiência de fé, e que foi o padre que primeiro fez comigo a Eucaristia, a minha primeira confissão, todo esse processo foi muito interessante. Mas mesmo assim eu resisti, viu, bastante. Eu disse várias vezes que eu não ia ser padre, que eu não tinha nenhum tipo de vocação. Tanto que no dia que eu fui fazer a primeira experiência no seminário, eu disse à minha mãe que eu voltava com um mês. hum, E desse voltar com um mês, com 30 dias, eu já estou já conta, desde 87, eu comecei a experiência para seminário, então aí já se vão muitos e muitos anos. E eu disse que voltaria com 30 dias, né? e a E gente aí ganhou pronto. muito com isso. Ganhamos muito com isso. E aí pronto, aí comecei a minha vida de comunidade e igreja, sempre à frente, sempre trabalhando, ajudando, servindo, até que decidi mesmo fazer a experiência de seminário e estou aqui hoje, Padre Lázaro, né? Com todos os meus limites, fraquezas, erros, dificuldades, mas tentando ser testemunha da graça de Deus. Bom, para o pessoal que está entrando agora, eu estou conversando hoje com o padre Lázaro Muniz, que é um padre que atua lá em Salvador e que tem um trabalho bastante interessante na questão no contexto plural religioso de Salvador, né, da Bahia. O padre, e me diz uma coisa, então quer dizer que eu acho que para a gente aqui, pelo menos do Sudeste, a parte que é muito interessante do seu trabalho é essa possibilidade, né, e esses diálogos que o senhor desenvolve de uma maneira muito fácil e muito leve, muito simples, como deveria de ser, né, para com todos, com outras religiosidades, né, principalmente pelo contexto da cidade de Salvador, que essas outras religiosidades, e eu estou dizendo das religiões de matriz africana, elas estão todas muito próximas, né? E aí eu queria saber, dentro do seu trabalho como sacerdote, enfim, do seu trabalho pastoral, em que momento que houve, ou que o senhor considera que tenha se iniciado esse diálogo mais próximo, né? Que eu acho que é muito marcante na sua presença sacerdotal. Olha, Fabrício, a minha relação com outros segmentos religiosos sempre foi algo muito tranquilo desde de adolescente, desde jovem, porque eu nunca, quando criança, eu nunca tive nem dificuldade, né, nem medo, por exemplo, de passar na frente de um terreiro ou de entrar numa igreja evangélica. Então, isso para mim sempre foi uma coisa muito tranquila. E nunca tratei meus amigos, colegas de escola que eram evangélicos, ou que eram espíritas, ou que eram do candomblé, com uma forma de depreciação ou de desvalorização. Então, isso para mim nunca foi um elemento que me provocasse algum tipo de ojeriza ou de ação contrária. Porque eu nunca Uhum. parei para pensar a religião do outro
não me recordo que algum tempo eu tenha pensado, a religião do outro como uma coisa ruim, como um elemento negativo, como uma coisa desprezível. Até hoje eu não me recordo que em algum momento, pode ser que tenha feito uma brincadeira, uma piada, pode ser que um dia eu tenha pego uma... Eu me lembro bem que um dia eu peguei umas moedas que estavam no ebó que estava colocado no meio da rua, né? E brincava com os meninos, fazia é, ficava fazendo medo às pessoas para dizer, olha, se passar por ali naquela encruzilhada vai ter uma galinha preta para ti e você vai ficar cotó, vai ficar andando, então aquelas brincadeiras de criança. Mas maltratar ou rejeitar a religião do outro pelos seus modos de procedência, eu não me recordo que em algum momento tenha feito isso, nem mesmo quando criança. Quando jovem, coordenando o grupo de pastoral de juventude na igreja, a gente é liderança, né? Tem que ter todo aquele trabalho, aquela perspectiva de levar os outros para o caminho, assim, para o caminho do bem. Então, em algum momento como jovem, claro que eu não podia orientar os meus liderados para dizer a eles, não, vai tudo bem, tanto faz, para ir para qualquer religião. Claro, era meu dever orientá-los se a opção deles era a religião cristã católica, que fossem fiéis à religião católica. Como até hoje, para mim, acho que é importante. Cada um que opta por uma forma religiosa precisa ser fiel, precisa ser responsável pela religião que ele optou. Então, não é fazer por fazer, não vai lá. Né? Eu sempre digo muito isso junto com o pai Raimundo da Umbanda, com a Yamácia, com vários outros irmãos. Eu sempre digo, o nosso encontro interreligioso nunca pode ser pensado na ideia de que, olha, tudo bem se eu hoje vou à missa, amanhã passo no centro umbandista, no outro dia eu vou no centro de espírita, no outro dia termino minha semana no terreiro e depois volto de novo o ciclo. Não, não é uma... A orientação nossa não é para dizer às pessoas está tudo bem, é para dizer que aquela religião tem o mesmo valor, né? O que é importante para um irmão, para um pastor evangélico, o que a fé dele é importante para ele, a minha fé também é importante para mim. Então eu não posso achar que a minha é melhor e a dele é desprezível. Então, e aí desde jovem eu sempre tive encontros, aliás, desde criança, com o candomblé eu sempre tive atividade, sempre tive encontros com o candomblé desde criança. Então, eu acho que foi o próprio candomblé que ajudou Vocação. na minha formação, na minha caminhada, porque minha mãe gostava, minha avó por parte de pai era também ligada, então a gente sempre teve sempre moramos próximo. E eu nunca tive medo de entrar no terreiro para comer caruru de 7 meninos, para fazer essas coisas todas. Então, mesmo na comunidade. E isso continuou também no meu tempo que eu era mais líder religioso católico. Mesmo como líder religioso católico, eu nunca deixei. Se um amigo me convidasse para ir comer um caruru, lá estava eu, nem problema. Então eu nunca fiz nenhuma. Para mim, nunca houve uma preocupação nesse sentido. E daí fui criando amizades, fui criando relacionamento com várias pessoas, com colegas no curso fundamental, depois no curso no segundo grau. Tinha amigos evangélicos, me convidavam na igreja evangélica, eu ia no culto, conversava com eles com a maior tranquilidade. Tinha amigos do candomblé. Quando adolescente, jovem, eu nunca fui diretamente ao candomblé. Então, no meu tempo de adolescente, até terminar o seminário, até os 10 anos de padre, 15 anos de padre, eu nunca fui ao terreiro, para você ter ideia. É interessante, porque o povo que me vê hoje fica parecendo que eu vivia no terreiro, né? Na verdade. Eu fui a terreiro de candomblé quando adolescente, aí
entre os 8 e 12, 15 anos, no máximo, que eu visitei. Depois, aos 20, dos 15 aos 20, eu era líder católico, então não frequentava, eu vivia justamente para a fé cristã católica. Aos 21, eu entrei no seminário, fiz toda a minha formação no seminário também, só fui ao terreiro por causa de pesquisa do curso de teologia, e voltei depois aí aos terreiros quando cheguei para o Rosário. Eu acho maravilhoso que o senhor voltou a frequentar terreiro depois de padre. Eu acho ótimo. Aliás, não só isso, eu sempre falo de volta, por exemplo, várias coisas eu fui fazer depois de padre, como eu amo dançar, mas eu dançava, quando adolescente, eu dançava muito pouco, tinha muita vergonha. Hoje, como padre, eu vou a uma festa, eu danço forró, eu danço, então isso eu faço depois de padre. Tem um bocado de coisa que eu só faço depois de padre. É bom que o senhor anima, né, padre? Quem ainda tá assistindo a live e tá um pouco assim, tímido, né, para fazer algumas coisas, de repente, sendo padre, acaba. Ai, meu Deus do céu, até chorei. Ô, padre, E aí, então já e que. aí pronto. Diga. Diga. Pode Não, vai falar. lá, e aí pronto, e aí pronto. Não, só para lembrar que quando. Aí eu fui redescobrir essa relação com o candomblé, tudo. Aliás, um pouco antes, aí quando em algumas paróquias onde eu passei, eu tinha um contato muito direto com as pessoas que eram do candomblé. Nunca tinha ido no terreiro. Né? Então eu trabalhei na suburbana, eu trabalhei em Amaralina, no Nordeste, eu trabalhei em vários lugares assim, onde sempre encontrava as pessoas. Então, mas era aquela relação muito só amistosa ali, de respeito, não tinha uma relação mais de amizade, né? A amizade veio sendo fomentada, assim, mais implementada quando eu cheguei para o terreiro de Jesus, quando eu fui trabalhar justamente na catedral. Eu cheguei em janeiro na catedral, em janeiro de 2012, dia 12 de janeiro de 2012. Em março era aniversário da cidade e estava todo mundo quieto, sem nenhum tipo de atividade, ninguém vinha falar de nada. Olha, o centro histórico não vai fazer nada para celebrar o aniversário de Salvador. Aí, conversando com alguns guias de turismo, com alguns amigos ali, o pessoal disse, por que a gente não faz uma atividade, um encontro, uma celebração aqui na praça, no terreiro? Eu disse, mas uma celebração católica ficaria muito restrita. O centro histórico é muito abrangente, o centro histórico é multicultural, o centro histórico é Uhum. plural, então valeria a pena a gente fazer, quem sabe, um encontro, uma oração interreligiosa. Eu cheguei no meu primeiro ano, com 2 meses que eu estava no centro histórico, já o primeiro ato público que foi feito justamente o encontro interreligioso. É aí que eu encontro o Pai Raimundo, né, que conheço o Pai Raimundo da Umbanda, é que começamos essa amizade tão querida, e ali a gente reuniu, nós convidamos Polícia Militar, o comandante-geral hoje da Polícia Militar da Bahia era o comandante da época que estava no Pelourinho e participou conosco, o coronel Anselmo, na época que era ministro-coronel Anselmo, estava lá, e algumas outras lideranças religiosas. Então aí, meu pontapé inicial no centro histórico foi do encontro interreligioso, né? A minha primeira vez que eu me mostrei publicamente assim, no centro histórico, eu já comecei com essa dinâmica de encontros interreligiosos, daí pronto. Daí veio o Rosário no final do ano para assumir o Rosário, que eu já conhecia, tinha uma ligação com alguns amigos, tinha participado de alguns encontros da Pastoral Afro. Aliás, sim, é bom lembrar, eu sempre gostei da Pastoral Afro, do encontro da Pastoral Afro que existe na igreja Pastoral Afro. Eu vi que você falou com Solange numa outra live, Solange Sim. Palavra, também na Pastoral Afro e outros. Então, eu sempre fui muito próximo das pastorais sociais, pastoral afro. Então,
isso favoreceu, facilitou muito mais para mim, com certeza. E aí, estamos aí na luta. Olha só, pessoal, que tem mais gente entrando. Eu estou conversando com o Padre Lázaro lá de Salvador e a gente está conversando, está falando um pouco sobre o trabalho de pastoral dele nesse contexto multirreligioso, plural, que é a cidade de Salvador, né? Ô padre, me fala um pouco mais, assim, porque me parece que, embora a gente acredite, né, faça, de repente, tenha uma falsa ideia de que essa pluralidade, enfim, essas possibilidades de diálogo, elas estão presentes em todas as igrejas e todos os contextos, né, vamos dizer, católicos da cidade de Salvador, pela proximidade com os terreiros, a gente vê que efetivamente não, né, que o rosário mesmo dos pretos, a igreja maravilhosa ali, azul, que tem na ladeira do Pelourinho, é esse marco que concentra, né, e que reúne, que possibilita esses diálogos e essas aproximações, assim, né, que você não consegue ver isso num contexto religioso em outras igrejas de Salvador. Eu queria que o senhor falasse um pouco do seu trabalho lá e, de certa forma, assim, essa aproximação tão grande dos terreiros com a Igreja Católica, por exemplo, no caso do Rosário, ela sempre existiu ou foi algo que de repente foi sendo mais gradual de uns últimos anos para cá? Veja bem, olha só, quero só mandar um abraço ao padre Yuri, que está aí, né, conosco, lá de distância, está também aqui participando. Deus o abençoe, mandando um Yuri, abraço aí. tá aqui. É padre também, amigão aí do coração. Deus abençoe. Olha, nem no Rosário, nem sempre foi assim, Fabrício. Essa experiência com os terreiros e tudo mais no Rosário sempre teve mandar celebrar a missa. Alguns terreiros mandavam, porque a história de muitos terreiros, para seguir a tradição, sempre mandava celebrar a missa daquele santo. Então, era a tradição de ir na igreja, celebrar a missa daquele santo e voltava para o terreiro para fazer sua festa. Né? Uhum. Então, essa sempre foi. Alguém está dizendo que travou aí o. Vamos ver se voltou. Mas só um adendo, que inclusive eu participei, eu fui visitar uma exposição até do Ileaie, aqui que teve em São Paulo, e tem uma passagem que conta que houve uma missa, inclusive estava lá escrito, isso não sou eu quem estou falando, que até uma missa do Ileaie, acho que na década de 1980, que estava toda programada, parece que não conseguiu, não pôde acontecer lá. Então, realmente, isso que o senhor comenta, claro. Não, na verdade foi já ali no. Foi bem já depois, finalzinho dos anos 80, Dom Lucas chegou para cá em 87, né? Eu acho que eu tenho um livro aqui, mas não tem. O arcebispo chegou para cá em 87, Dom Lucas, e em setembro de 87. Justamente, eu acho que foi no final desse ano, foi no início de 88, que teve justamente um pedido de uma missa para o Ileaie. E Dom Lucas autorizou fazer uma celebração da palavra e não a missa, né? Não é que ele proibiu do Ileaie de ir na igreja, mas como o pessoal tomou, você sabe, né? A negrada é brava também, e no processo de resistência, de luta e de agressão, de ter sido sempre desprezado, claro, né? A gente acaba rejeitando de uma forma muito pesada, porque era uma experiência que já tinha acontecido. Então aí ele proíbe, de fato foi um momento doloroso, tanto que daquele ano para cá o Ileaie nunca mais mandou celebrar a missa pelo aniversário, pela festa do Ileaie, né? E aí outros grupos também desistiram, mas outros permaneceram, porque alguns terreiros, o que é importante lembrar, alguns terreiros permanecem celebrando porque para o terreiro é importante sempre o respeito às tradições antigas. Né? Muitos terreiros não celebram a missa
simplesmente por celebrar a missa, mas celebram tendo como princípio a manter viva a tradição dos antepassados. É um respeito muito grande aos antepassados. Tanto que tem terreiros que hoje já não tem mais nenhuma relação com a igreja, mas que mantém a tradição da missa, mantém a tradição de celebrar a missa para poder respeitar a memória dos seus antepassados, né? Dom Lucas, quando chegou aqui, se uniu muito próximo com mãe Estela, Estela de Oxóssi, né? De saudosa memória, né? Porque Estela também era defensora desse rompimento desse cordão umbilical. Estela lutou muito para isso, mas não foi para ser contra a Igreja Católica. Foi para um processo de afirmação do candomblé, para poder dizer que nós, né, usando essa expressão, quer dizer, o candomblé já tinha força e estrutura suficiente para viver e para se impor como religião sem depender né, da colonização, sem depender do catolicismo, né? Não precisava de apadrinhamento da Igreja Católica. Então, essa é a lógica de Estela e de uma boa parte dos babalorixás e alorixás hoje mais novos também defendem o mesmo processo, a mesma ideia. Mas aqueles que querem preservar as tradições, tem uma coisa que é muito interessante. Quando eu cheguei para o Rosário, tinha sempre uma discussão. Não, porque essa casa aqui, nós temos que fazer igual como faz no terreiro. Então tinha aqueles irmãos mais esquentados que queriam transformar a missa no verdadeiro... como é que o pessoal chama no candomblé, meu Deus, tem a celebração lá, né, que eles fazem, mas tem tema... Xiré? Oi? Um xiré? Um xirê, sim. Queria fazer como se fosse o xirê, mas aí eu tive a ideia, uma sacada interessante, que foi, junto com o prior da época, de convidar todas as casas religiosas, todos os terreiros que celebravam no Rosário para uma conversa, para entender qual era a ideia deles ao mandar celebrar justamente a missa. E aí qual não foi a nossa surpresa? Porque todos que apareceram, né, disseram pelo menos duas coisas que ficaram bem marcadas. Né? Eles disseram, primeiro, a gente vem para celebrar a missa. E o que a gente quer é que aconteça a missa como a Igreja Católica faz. Porque o que é para fazer no terreiro, a gente faz no terreiro. As coisas do terreiro, a gente faz no terreiro. Então, ali é para acontecer a missa. E o segundo elemento deles é justamente isso. É uma obrigação nossa manter viva a tradição dos nossos antepassados. Então, para muitos, eles dizem assim, enquanto eu for... né, o babalorixá, enquanto eu for responsável por esse terreiro, vai continuar mantendo a tradição dos meus antepassados, vai continuar celebrando a missa. E a Igreja do Rosário se tornou essa referência porque foi a igreja que se abriu para isso. Mas só te contar uma coisa, a Irmandade do Rosário tem mais de 300 anos. Sim. Mas sabe quando começou? Quando começou essas missas mais abertas? Porque antigamente celebrava a missa do terreiro fechada, a missa do terreiro era uma coisa meio escondida, era só para o pessoal do terreiro. Mas ela tinha esse caráter de usar atabaques, por exemplo, ou não? Não tinha. Era uma missa normal, era uma missa católica. A missa normal, que entrava, rezava, olha fazia, só. Levava sua imagem, levava a imagem do seu santo, com o seu assentamento, rezava a missa, depois voltava para o terreiro. Lá o terreiro era o dia inteiro de festa. Mas já tinha cumprido a tarefa da igreja. Essa missa no Rosário, nesse estilo, como é celebrada às terças-feiras e às vezes aos domingos ou outras festas, ela não tem 30 anos de organização nesse estilo. Né? Ela quem começou todo esse processo foi o irmão Albérico, alguns irmãos que hoje estão na Irmandade ainda. Hoje já não é mais padre católico, mas o padre Alfredo Doria, que era jesuíta, mas que ajudava lá.
e foi quem deu toda essa dinâmica, essa coisa toda. E depois continuou com vários sacerdotes, Padre Gabriel, Padre Josivaldo, que é saletino. Então vieram padres que deram todo esse incremento para poder acontecer desse jeito, além dos próprios irmãos que trabalhavam para isso. Mas o terreiro não chegava nem para dançar, o terreiro entrava para rezar a missa, porque era para cumprir apenas a obrigação da tradição do terreiro. Chegava, o padre rezava a missa católica, sem nenhum tipo de intervenção, de incursão, nem mesmo de um canto, ou da língua iorubá ou outra coisa. Pronto, abençoava, jogava água benta, todo mundo ia para casa feliz, já cumpriu a obrigação. Né? Olha só. Ô, padre, deixa eu só fazer um parênteses. Mais gente entrando, dizendo que eu estou conversando com o padre Lázaro. Estamos até tomando água, que foi a bebida que ele escolheu. É que eu estou tomando água porque eu não entendi. Depois que eu vi a propaganda das lives, que tinha chocolate, chá. Tá aí, as pessoas escolhem o que elas querem beber. Aí eu vi que no card fala da bebida também, senão eu tinha tomado um gin. Olha, tem uma pessoa que chama Tenda das... Um bom vinho, né, padre? Mas a gente faz uma segunda, aí a gente dá um up, entendeu? Ó, tem uma pessoa da Tenda da Sarita, de Portugal, que da Umbanda, é filha de Pai Raimundo lá do... Filha de Pai Raimundo. Tá mandando um abraço pro senhor. A Thelma, que é uma pessoa, uma sacerdotisa de Umbanda também, estava comentando a respeito dessas missas, né? Que ela disse que faziam parte das feituras, né? Inclusive, tinha uma tradição antiga que ela estava comentando. E, bom, agora o senhor falou dessas missas, eu ia perguntar uma coisa a respeito dessas tradições. Bom, vamos continuar falando do Rosário, então, que é incrível. O Raimundo Trócoli é o pai Raimundo? Trócoli, o pai Raimundo, é. Sua bênção também, ó. Tá pedindo sua bênção, padre. Deus abençoe, meu irmão. Muita paz, muita luz. Olha só, mas me fala uma coisa. Na verdade, essa estrutura que a gente tem lá, por exemplo, hoje, ela acontece em outros lugares também. Frei Roger aqui dizendo que está adorando ouvir a história do padre. Essa estrutura que acontece ainda no Rosário, ela se replicou na cidade de Salvador para outras igrejas? Porque eu sei também Você encontra em alguns núcleos de pastoral afro. Tem alguns pequenos núcleos. Atua em Salvador, então? Atua, sim, atua. Temos núcleos em várias paróquias. Sofre também um processo grande de rejeição, porque tem logo a lógica que tratou dessas coisas a coisa do diabo, porque muita gente toma o candomblé como coisa do diabo, então já personificou o diabo no candomblé, e para mudar essa mentalidade vai levar muito tempo. Então não dá para a gente gastar nem tempo agora falando disso, porque é a mentalidade que só para mudar vai precisar de muitas coisas. Mas os grupos de pastoral afro sofrem também muito nas suas paróquias, né, por causa da simbologia, por causa da dança. Então, quando vê a dança, as coisas, então, talvez até no Rosário tenha até menos dificuldade, embora pareça que o Rosário tem muita coisa, mas se você olhar bem, quem já foi na missa do Rosário, tem um momento que o pessoal dança, né? Que é ali na hora do canto do santo. E o pior de tudo é que só dança se cantar aquele santo. Eu passei 6 anos brigando. Com o povo, dizendo: pode dançar também dos outros, né? Do outro canto, pode dançar em outros momentos da celebração, mas virou aquela tradição. Ô, padre, aquele santo é uma catarse. Aquele santo. Aqui eu fico arrepiado só de lembrar. E eu lembro assim. E eu acho lindo também naquele santo, no que acontece. Primeiro porque, eu vou ser bem sincero, eu nunca parei para pensar que na liturgia, o santo, ele poderia ser celebrado, né, com essa festa. A própria letra, né, dele, ela fala, né, o Hosana, enfim. Quer dizer, mas é justamente esse santo é um dos problemas ali, viu? Porque
Só ali se consegue dançar santo, porque em nenhuma outra paróquia você vê dançar santo em outra missa. Pois é, e o Dançar, padre é a gente lindo. dança, a gente faz dança na hora do Glória, dança para É, entrar a palavra de Deus, mas dançar na hora do santo só ali no só rosário. ali. E também é bonito porque, assim, claro que eu acho que tem uma coisa muito linda na religião, no candomblé e também nas irmandades, né, católicas, que vem, eu acho que de uma herança muito africana, né, que é esse respeito à ancestralidade, aos mais velhos, né. Então, quando a gente vê ali no Rosário as pessoas que têm mais tempo na Irmandade, né, que são aquelas senhoras maravilhosas, dançando com tanta vivacidade aquilo e fazendo questão de levantar e ir lá. Gente, é E com impressionante o aquilo. seu jechá, com o seu jeitinho. Com seu Jexá, Tem padre. alguns, tem alguns exagerados, né? Que dançam de forma mais exagerada. Tudo bem, tudo bem. Alguns mais espalhafatosos, mas tudo bem. Mas o Padre, aquilo importante é é. muito lindo. Mas que você lembra é interessante, Fabrício, porque justamente a ideia é que a pessoa mais idosa, quer dizer, a pessoa que tem mais tempo na Irmandade, seja ela que primeiro tenha permissão de poder dançar, né? Ah, Porque olha só. não é tanto que antigamente não era aberto a outras pessoas, né? Não era aberto a outras pessoas. Quem está na Assembleia não podia entrar para dançar, não. Irmãos mais novos também não podiam entrar para dançar. Noviços também não podiam entrar para dançar, não. Como no próprio candomblé. Quer dizer, um pouco Olha, segue a lógica, né? É um pouco sem segue a querer, lógica das pessoas, eu né? juro que eu fiz essa associação sem falar com o senhor antes, mas sempre me chamou a atenção isso, né? De ver, por exemplo, a Ebominice, né? Dançando e outras tantas, enfim, eu lembrei do nome dela agora, mas tantas outras, né, que comparecem nesse momento, e isso é precioso, né? Agora, existem também e quando o padre que ficou instituído, porque a gente sabe que, por exemplo, nas outras igrejas, a missa mais festiva, em geral, é no final de semana, mas nós temos lá no Rosário uma celebração também às terças, né? Que também É. tem a sua, né, o seu Não, é a prestígio. missa, mas é a missa da terça que é a mais festiva. Porque Conte você aí, viu a padre. missa? O senhor Hein? deve saber por quê. Conte aí, por que a missa da Porque você terça? viu, porque você viu a missa festiva durante o evento, durante o encontro, durante a festa de Nossa Senhora do Rosário, quer dizer, a festa do Rosário foi num final de semana, num domingo, que tem todos esses elementos. Mas ali, quando se criou a famosa Terça da Bênção, né, Terça da que era no, benção. que era no convento de São Francisco, começa no São Francisco. As missas eram lá, depois que começou a celebrar também no Rosário. Quando começa a celebrar no Rosário, São Francisco diminui a sua frequência e a participação. No Rosário começa a celebrar com os toques, aí Rosário entra com os atabaques, aí entra com os instrumentos. Aí atrai, chama o povo todo para descer para o Rosário e sai até do São Francisco, na verdade, né? Então, mas lá é Santo Antônio de Categeró, não é Santo Antônio de Pádua. Então, Ah, é verdade. que não é celebrado, Categeró não é celebrado às terças-feiras. Dia de terça-feira a tradição é celebrar Antônio de Categeró. Mas também está aí ligado. Às terça-feiras celebrar Antônio de Pádua, às terças-feiras, né? Ah, tá. Sim, foi eu errei. Quer dizer, Categeró entra no Rosário, mas no resto das igrejas celebra Antônio de Pádua, na verdade. Né? Olha, tem um monte de Mas é gente que tá também, falando. Fala, mas padre, também desculpa. a terça-feira tem a relação com quem? Com Ogum, né? As terças-feiras também para o Candomblé, quer dizer, então toda Eu, essa relação. eu tenho as minhas relações, mas tem algumas que eu deixo o padre falar, né? Não, mas eu não tenho. Olha, por que, que eu não tenho? Por que, que eu não tenho dificuldade de dizer essas coisas? Porque a relação não é minha, né? Enquanto meu É, coração
enquanto meu coração sacerdotal, embora respeite, né, e acho que é importante, e as pessoas não fizeram essa associação por elas mesmas, fizeram por um processo histórico, por um processo de Sim. escravização, por um processo de afirmação, né, hoje pelas políticas afirmativas, isso é importante também, né, pela resistência, processo de resistência, como nós sempre, enquanto católicos, procurávamos ter um santo para cada dia para a gente poder se apegar, no fundo, para o candomblé, fazer essa questão também, associação de um orixá em cada dia é para seguir uma norma católica, na verdade, né? Porque para o candomblé, você invoca qualquer um dos orixás, pode invocar todos no mesmo dia, ou não tem essa questão de um orixá. Isso é uma associação, cara. Aliás, inclusive, até mesmo a organização do candomblé no Brasil, ele segue muitas coisas da tradição católica, não tem jeito, né? Exato. Os modos de fazer, a tradição católica, a tradição portuguesa, né? O candomblé, conforme a África, é totalmente diferente, né? É um Sim. processo bem diversificado. Então, né? Essas mulheres com saias enormes, isso eram as saias da corte, né? Essas anáguas eram anáguas da corte. Não tem nada a ver com a roupa do africano, né? Você não encontra. Você chega em Angola, não encontra ninguém vestido com uma coisa assim. Você chega na Não. Nigéria, em outros lugares, não vai encontrar ninguém vestido dessa forma, né? Então são Exatamente. adaptações ali. Ô, padre, e teve um momento aqui também que o senhor comentou, que eu achei, que eu acho que também é bastante pertinente na sua história, e teve um momento que o senhor falou sobre o fato de uma pessoa, um outro padre, que foi alguém muito importante para o senhor, que foi um padre negro, né? Como que o senhor hoje é, se vê, como o senhor vê esse cenário hoje que a gente tem religioso com relação a esse trabalho seu, né, ou esse trabalho esse diálogo que a gente tem entre as religiões, que o senhor faz isso muito bem, e o senhor sendo um padre também negro. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como que o senhor vê tudo isso. Fabrício, veja só, a relação de diálogo interreligioso não é uma coisa, não é um processo fácil, não é um processo tranquilo. Ele traz dores, traz sofrimentos e ainda tem muito caminho para percorrer, né? A relação na relação de ecumenismo, Igreja Católica e evangélicos, é um processo difícil ainda e muito árduo. Imagine a relação Igreja Católica e Candomblé. Pior ainda, porque pelo menos ninguém chama os evangélicos de demônio. E o Candomblé já é demônio por si mesmo, por natureza. Então o processo já é bem mais difícil, bem mais complicado. E é justamente isso que a Igreja, depois do Concílio Vaticano II, tem pedido muito para a gente, para não esquecer que nós estamos diante de uma pluralidade, estamos numa sociedade multicultural, não estamos mais numa sociedade em que a cultura cristã católica é a hegemônica, é a que domina, embora, claro, muita coisa é católico, sim, símbolos, as catedrais, né, as praças têm símbolos católicos, muita coisa, e isso é importante valorizar, né? Nada de. Eu não sou defensor de tirar ou de quebrar ou de dizer essas. Não, o que é patrimônio, e a igreja prestou um serviço a essa humanidade durante todo esse tempo, e tem que ser respeitada e valorizada. Aqui eu tenho que brigar pela minha fé católica nesse sentido de respeito e valorização. Mas isso não me dá o direito de impedir, como em alguns lugares, às vezes quer impedir
Então, tá a briga porque tem muito símbolo do candomblé espalhado na cidade. Sim, mas se eu, católico, tenho o direito de ter símbolos, o outro também tem direito de ter. E a cidade é cidade minha e é cidade dele também. Então tem que ser respeitado, tem que ser valorizado. Agora você pergunta, isso é fácil? Não. Isso é a cabeça de todos os padres, é a cabeça dos bispos, é a consciência. Não. Isso é um processo. Quem defende ou quem acusa também não vem ao caso a gente lembrar, porque esse defender e acusar, ele é, como eu posso dizer, ele é dos dois lados, né? Nós temos também muita gente protestante que briga e acusa a igreja, temos muita gente católica que acusa os protestantes, tem muita gente do candomblé que não trata bem a igreja, que fala mal, que diz coisas. Tem muita gente da igreja que fala, quer dizer, é muito acirrada ainda essa guerra. Eu tenho trabalhado muito também nos encontros interreligiosos. Ultimamente eu comecei a chamar a atenção justamente de que não vale a pena só... Primeiro, não vale a pena a gente ficar fazendo encontro para falar de tolerância religiosa. Tem que falar de respeito mesmo, né? Se é para tolerar, não serve. Então, temos que trabalhar Verdade. para encontros de respeito interreligioso, respeito entre as pessoas. Temos que respeitar as opções. Quer dizer, a escolha religiosa do meu irmão não torna ele o meu adversário, não torna ele um inimigo para mim, né? Mas a minha escolha de maltratá-lo, isso me torna inimigo dele. Quer dizer, não é a opção religiosa dele que o faz inimigo, mas é o modo como eu trato essa opção religiosa dele, como todas as outras opções também. Então, é a questão de respeito às pessoas, e é importante a gente valorizar. Então, não é uma luta simples. Eu também não vivi essa luta na noite para o dia, né? É um processo que vem sendo construído ao longo da minha história. O tempo mais forte desses 7 anos no centro histórico, isso me abriu novos horizontes e me colocou em contato com diversas casas religiosas, e por isso eu me sinto feliz e contente de poder ser acolhido. Eu vou a várias casas, a vários ilês, né, a vários lugares, e o povo me acolhe, e me acolhe como sacerdote católico, né? Então acho que esse sentido do respeito, isso é importante. Não há nenhuma, né? Há maluquíssimas ilações de alguns doidos que dizem que eu estou indo lá no terreiro porque um dia eu vou ser do terreiro. Não tem nada disso, né? Porque a minha presença, quando visito um irmão de uma outra religião, é para ser a relação de irmão. Ele na religião dele e eu na minha. Eu me lembro até hoje uma palavra muito forte de Dr. Hamilton, que já é de uma outra, né, nação Sim. religiosa do Candomblé. E um dia ele tinha uma festa na casa dele, eu ia participar, mas eu mandei uma mensagem que eu não podia ir porque era uma festa ligada ao Xalá, tinha que ser de branco, e se ele que eu não ia, não tinha veste branca, então eu não ia. Mas a resposta dele me deixou tão feliz, tão contente, que ele disse assim: o senhor é uma liderança religiosa de uma outra religião. Se você chegar na minha casa de preto, mesmo no dia que é a festa de Oxalá, que é para usar branco, você vai entrar do mesmo jeito. Porque você vai entrar como representante da sua religião. Você não precisa você não precisa estar parecido com a minha religião. Você precisa ser aquilo que o senhor é, representante da sua religião. E eu vou acolher com todo carinho. Então, isso para mim foi muito forte, muito importante, né? E aqui eu louvo a Deus as experiências com Pai aí, José, com Iá Márcia, com Iavânia, com Tata Ricardo, Anderson, Tata Anselmo, são, né, figuras maravilhosas que eu louvo a Deus de ter, né, Juvenal, desde os terreiros, a Casa Branca, né, o Elias Cheia na sua casa, a Casa Branca, um carinho muito especial, Mãe Carmen, né,
do Gantuá, quer dizer, enfim, todos assim, com muito carinho, louvo a Deus de poder ter uma relação que é uma relação de irmão, de fraternidade, e buscando, com certeza, juntos, fazer a resistência a tudo que seja escravização, racismo, desprezo para com as pessoas, discriminação, né? Todos esses processos nós temos que continuar lutando, porque ainda não somos vencedores nesse processo, não. Ainda existe, eu sou prova disso, de que ainda existe muita discriminação. Aqui eu aproveito para contar dois casos muito interessantes. E às vezes a gente é discriminado também na nossa própria casa, viu? Também. É discriminado também internamente, na igreja, como também tem gente no candomblé que é discriminado por própria gente do candomblé e de outras coisas. Então a discriminação, a rejeição, ela acontece dentro da própria casa e da família também. Aliás, Jesus já tinha dito isso, né? Que o profeta só não é bem aceito no meio dos seus, né? Jesus já chamava a atenção desse processo. Mas nesse processo de racismo e de discriminação, feito até por gente muito simples, que também já está ali sofrendo discriminação, também já está ali por escravização, como um porteiro de um shopping, como porteiro de uma casa de eventos. E aqui eu conto dois fatos interessantes. Quando eu estava em São José de Amaralina, uma paróquia ali próximo da Orla, né, em Amaralina, tinha ali, hoje é o centro de convenções da prefeitura, tinha o famoso Aeroclube, que era um shopping, uma espécie de uma... E a paróquia de Amaralina tinha uma Kombi, uma Kombizinha, né? E eu fui de Kombi com mais dois paroquianos, a gente ia para o cinema. Aí cheguei na entrada do estacionamento com a Kombi, aí o rapaz da porta nem esperou fazer, logo já veio chegando e me indicando onde era o lugar para para descarregar a mercadoria. Fazer descarga. Eu cheguei e ele, olha, o lugar, a entrada para a área de carga e descarga é por ali, pelo outro lado. Aí eu, é meio da brincadeira, seria, mas eu vou fazer minha descarga aqui na frente mesmo. E uma outra experiência foi chegando numa casa de eventos, eu com o carro, tinha um carro, né, grande, bonito, e aí chego com o carro, o rapaz da portaria, o segurança, eu vou com o carro para estacionar, ele automaticamente me indica onde é que o pessoal estava saindo. Aí ele deu para poder dizer, bom, negro dirigindo um carro desse só pode ser motorista. Aí ele me indica para ir para poder buscar o patrão, né? Buscar o senhor que estava saindo do outro lado. Quer dizer, são coisas muito simples, parece simples, né? Mas isso se repete todo dia, né? Toda hora, porque está no imaginário, está encruado aqui na consciência nossa de que negro só pode ser porteiro, zelador, né? Varredor de rua, enfim. É essa a questão. É só o que sobrou para nós. Olha só, gente, pode ser que a live ela caia já já. E eu tenho algumas perguntas aqui, alguns comentários. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, ela vai cair já. Então eu vou parar essa aqui para eu conseguir salvar, porque eu não quero perder essa conversa jamais. E aí eu abro uma outra. Tá bom, padre? O senhor fica aí. É um tempinho... Não vai dar nem tempo se eu pegar mais água. É rapidinho, gente. Peraí. Eu vou encerrar essa aqui. Encerrar.